Boa noite, irmãos. Você pode abrir sua Bíblia comigo, primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler os 17 primeiros versículos de 1 Reis 18. E eu queria falar sobre confrontados por causa do nosso Deus. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelos palácios. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vá e diga a seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar a este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor o rei que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 em 50 e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? É esse o texto da palavra de Deus. Queira Deus nos abençoar. Na última vez que nós estudamos esse texto de Elias, nós estudamos Elias entregando uma terrível sentença de juízo que está no capítulo 17, versículo 1. Você está com a Bíblia aberta aí, você pode ver. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Versão tradicional: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Mas vocês têm que prestar atenção que na frase que Elias diz a Acabe, ele diz assim: a Deus perante cuja face eu estou. Elias andava face a face com Deus, tinha intimidade profunda com Deus. Estou dizendo isso é porque eu não sei se você fica meio cabreiro, deixa eu usar essa expressão cabreiro,
quando eu ouço assim, segundo a minha palavra, parece que o homem manda pra caramba, né? É a minha palavra, mas ele não está se autoexaltando, não. Ele tinha dito, eu ando face a face com Deus. E certamente esse Deus tinha mandado ele dizer a Acabe que não ia chover. Irmãos, vimos que em seguida, depois de entregar esse solene ultimato ao rei idólatra, em obediência ao seu Senhor, Elias se retirou da cena pública, entrou em isolamento, ele ficou parte do seu tempo junto ao ribeiro de Querite. E eu me lembro que Deus é tão estranho, que se eu fosse falar assim, Deus, o senhor não tem um rio maior não, para eu ficar? Está em seca, esse ribeiro aí daqui a pouco vai secar. E Deus põe ele num ribeiro, não é? E sobre o ribeiro de Querite, eu vou chamar a irmã Jael, ela tem um testemunho que não é de Elias, mas é um testemunho da fidelidade de Deus na vida dela, dos seus queridos, que eu queria que ela compartilhasse conosco hoje, tá bom? Irmãos, eu tenho uma vontade muito grande e pedi ao pastor para eu contar aquilo que Deus fez na minha vida. Pastor, obrigada, pastor. E muito obrigada, porque aconteceu comigo no dia 11 de novembro. E o pastor trouxe uma mensagem especial no dia 13, numa quarta-feira. E como me ajudou, pastor. Aquela mensagem foi profunda para mim, quando eu estava na cama, com o pé quebrado. E todas as pessoas que iam lá me visitar, eu queria contar o que Deus fez por mim. Como Deus me abençoou, como Deus me ajudou. E coitados, tinham que me ouvir. Todas as pessoas que me visitavam falando, espera aí, eu preciso contar para vocês o que Deus fez. E olha, irmãos, e pastor deixou eu contar. Eu tive 3 tombos, mas 2 foi Deus que deu, Deus que fez. Caí e me botar no Querite, igual botou Elias. Olha, irmãos, eu estava felicíssima no mês de novembro, de férias. E aí, fiz aquilo que meu marido, saudoso marido, queria fazer. Sabe o quê? Era visitar todas as famílias da igreja no ano seguinte, 1986. E aí, eu vendo aquela alegria dele, aquela vontade dele de fazer esse trabalho, entrei de férias no INCRA e falei com ele assim, eu vou fazer com você aquilo que você quer fazer. E saía como se eu estivesse indo para o INCRA, bem cedo. E aí, nós passávamos o dia inteiro pela casa dos irmãos, comendo, lanchando, visitando, e o culto da noite, e só depois que a gente ia embora para casa, o mês inteiro. Quando chegou no final do mês, eu falei assim, meu Deus, eu estou errada. Como é que eu tenho deixado de fazer o trabalho de Deus, o trabalho junto do meu marido? E estou errada. Aí, irmão, sabe o que eu fiz? Fui lá no INCRA e pedi para me demitir. Eu queria ser demitida. Eu falei com Deus. Ele me perguntou assim, você tem falado isso com Deus, meu marido? Você tem falado isso com Deus? Eu falei, sim. Mas, irmãos, o importante é esperar o que eu não fiz.
a resposta de Deus. Se a gente não espera a resposta de Deus, a gente leva um tombo. Um tombo, e um tombo muito feio. Eu estava com o pastor Tiago e o pastor Mauro essa semana, lá em casa. Aí eu falei com eles assim: eu tenho certeza que Deus te colocou. Eu tenho certeza que não foi isso que eu falei. Eu tenho certeza que foi Deus que trouxe tanto um quanto o outro. Não tenho, falei com ele, não tenho, sabe isso, pastor. Eu sei que foi Deus que te trouxe, mas eu estou falando eu, não tenho dele. Mas, olha só, levantei, sem ter a resposta de Deus, fui ao INCRA e disse assim: eu quero ser demitida. O chefe do serviço de pessoal olhou para mim e falou: que é isso? Vai para casa, vai pensar bem o que você está fazendo, porque é uma loucura o que você está fazendo. Aí me deu dezembro, janeiro, e eu fui lá. Em dezembro, fui em janeiro. Como que eu sou horrível, pastor, para, sabe, querer aquilo que eu quero, fico querendo mesmo, é muito forte isso em mim. Fui em dezembro, fui em janeiro, fui em fevereiro. Aí o chefe do serviço de pessoal diz assim para mim: você vai ter um aumento grande, nós vamos ter um aumento maior em março. Espera para você então receber mais na indenização. Esperei março. Pois, irmãos, quando chegou março, que eu ia pronto para assinar o contrato de rescisão, fomos fazer uma visita nós dois, e quando eu estou saindo daquela visita, as duas, a mãe aqui, me abraçada comigo, e a filha. Não sei como foi que aconteceu, meus dois ossos, a tíbia e o perônio, ficaram do lado de fora. Quebrou os dois, ó Deus, o tombo de Deus, irmãos, por não esperar a resposta de Deus na minha vida. Fui para casa, fiquei 6 meses sem poder andar, recuperando pelo INSS. Quando voltei, a minha vida mudou. O Senhor Deus mudou totalmente a minha vida, porque naquele período lá no Querite, como eu refleti em coisas erradas que eu estava fazendo, coisas que o Senhor queria da minha vida e eu não estava fazendo, e eu querendo fazer aquilo que estava assim. Aí, o Senhor Deus mudou a minha vida, me deu outra atividade, porque a minha atividade era analisar processos. Ele me deu uma atividade como técnico de colonização, que é a minha função, de fazer visitação às comunidades e fazer cursos nas comunidades. Meus irmãos, eu enchia com a minha alegria tão grande, apanhei uma grande assim, não, uma caixa grande, enchia de Novos Testamentos. O INCRA me deu um carro para fazer esse trabalho. Eu enchia o carro com os Novos Testamentos e saía distribuindo e fazendo o curso. E no final do curso, eu perguntava às alunas assim: o que é que vocês querem fazer quando a gente encerrar o curso? O curso era realmente de 2 meses. Aí elas diziam assim: culto. Eu falei: mas trabalho, que é lógico, é agradecer a Deus o curso. E aí, por isso, eu fui repreendida pela chefe, não me promoveu mais. E depois, eu fui fazer um curso lá na Telebrava. Acabou já, então eu quero lá a outra vez ainda, meu Deus. Então, acabou. Eu fui fazer um curso e aconteceu. Agora lá no Querite, o segundo Querite. Depois eu conto o restante da história do... Deixa, pastor. Não,
Na outra vez. Na outra vez. Deixa eu contar aqui outra vez. Agora, a segunda vez é que o tombo do pé me levou para a cama, um mês, refletindo, e aí eu comecei a pensar, meu Deus, dá-me discernimento para eu entender isso. Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer? Por quê? Por que isso, Senhor? O que o Senhor fez comigo? Porque tudo limpo, tudo bonito, sem lugar nenhum para cair. Ele disse assim, eu quero mais tempo de você. Mais tempo? Eu quero mais tempo em oração. Eu quero mais tempo, não só junto com o Geraldo. Eu quero você lá no cantinho, no a sós, como você fazia. Pastor, eu quero você lá. E aí, começou a vir na minha mente tudo que a igreja passa e que eu preciso falar com Deus. Sabe, pastor Léo estava pregando aqui e ele disse assim, eu gostaria de pedir à igreja para orar pelos meus pais. Lembra? Aí aquilo, sabe, Senhor, anotar aqui os pais do pastor Léo. O pai da Roberta, a irmã Celi, a irmã Maria Célia, meu Deus, lembra da irmã Joarina? Vou falar isso só, pastor. A irmã Joarina era uma bênção, uma mãe da Maria Célia. E ela saía com o folheto para colocar naquelas pessoas que estavam ali, dormindo no relento. E quando ela, no dia seguinte, voltava para ver como é que estava aquela pessoa, querendo falar de Jesus para aquela pessoa. Acabou, né, pastor? Acabou. Então, fala outro dia. Então, irmãos, eu quero agradecer ao pastor. A mensagem do dia foi 11, foi 13, numa quarta-feira, tá, pastor? Foi muito bom para mim sobre Elias. E depois eu vou falar mais, tá, pastor? Muito obrigada. A irmã bateu o recorde aqui de tempo falando aqui. Eu, nas condições de boa temperatura e pressão, eu já tinha dado um agarrão na irmã para a irmã parar de falar. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, irmã Jael. A irmã é uma irmã de oração, a irmã tem sustentado, é uma das sustentadoras dessa igreja através do seu ministério de oração, de testemunho, e nós temos sido muito abençoados com o ministério da irmã, tá bom? Outro dia eu deixo a irmã contar o resto. Elias estava dizendo a Acabe que não choveria, e não choveu 3 anos, irmãos. Na verdade, o tempo todo foram 3 anos e meio, tá? E quando ele entrega esse ultimato ao rei, e esse ultimato de que não haveria chuva, aquele rei idólatra, ele se retira da vida pública e vai para o rio Querite, amando de Deus, e ele vai para aquele ribeiro, e ali ele é sustentado por corvos, que lhe traziam pão. E depois ele foi, o ribeiro secou, depois ele foi para Sarepta, no exterior, onde uma viúva lá o sustentou. Na época eu disse assim, se Deus me dissesse, se eu fosse Elias, olha que pretensão, e Deus dissesse, há uma viúva lá em Sarepta. Primeiro, Sarepta é um lugar estrangeiro, né? E se ele dissesse, há uma viúva, eu ia ficar assim, meio com o pé atrás. Mas se ele dissesse assim, tem um fazendeiro rico lá, que vai sustentá-lo, eu ia ficar muito em paz, né? Eu vou ser sustentado por um fazendeiro rico. Mas não foi nada disso. Em ambos os lugares, ele também sofreu as consequências da seca.
ele também sofreu as consequências do pecado de Acabe e de Jezabel. Às vezes nós temos uma teologia que diz o seguinte: os outros vão se dar mal, mas nós crentes vamos nos dar bem. E vou dizer para os irmãos, nem sempre é assim. Deus às vezes deixa a gente sofrer as mesmas dores que os outros sofrem. E aí vai para o capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aqueles anos todos, 3 anos e meio de seca, provocaram fome naquela terra. E aquilo falava contra o suposto poder de Baal, o Deus importado de Jezabel para Israel, que segundo ele era especialista, senhor do clima, senhor da chuva, senhor da boa safra, senhor da boa colheita. Se o povo adorasse Baal, viriam boas colheitas, viria chuva, viria um clima certo. E aí Elias diz: durante tempo, 3 anos, não cairá chuva. A gente pode pensar que o efeito dessa mão pesada de Deus sobre o seu povo deveria ser um enorme arrependimento e Acabe e o povo se voltar para o único Deus verdadeiro, mas isso não aconteceu. Nos anos de seca, Acabe e os seus súditos continuaram tristemente agarrados à idolatria. Agora eu quero ler para os irmãos 2 textos bíblicos de Isaías. Olha o que diz o versículo 9 e olha o que diz depois o versículo 10 de Isaías 26. O 9 diz assim: quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Entendeu? Agora olha o que diz o versículo 10. Ainda que se mostre a favor do perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do rei. Irmãos, são 2 versículos subsequentes, um atrás do outro. Quando o teu juízo reina, os moradores do mundo aprendem a justiça. Agora ele está dizendo: ainda que se mostre a favor do perverso, nem por isso ele aprende a justiça. Não parece que ele está se contradizendo? Não parece que o profeta esqueceu o que ele disse anterior e está desdizendo que ele estava dizendo isso? Irmãos, preste atenção. O que fez Davi, é a minha pergunta, se arrepender dos seus pecados? Foram as muitas bênçãos que Deus deu a ele? Foram as inúmeras manifestações da bondade de Deus? Ou quando veio a disciplina de Deus na sua vida? A disciplina de Deus na vida de Davi fez com que ele sentisse e escrevesse o Salmo 32 e o Salmo 51. Salmo 51 ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E o filho pródigo, a história do filho pródigo, irmãos, o que levou o filho pródigo a se lembrar do seu pai e se lembrar da sua casa? Quando ele estava com muito dinheiro no bolso, prosperando e gastando para todo mundo o dinheiro que tinha? Foi nesse momento que ele se lembrou do pai? Não foram os dias bons, nem os dias de prosperidade, quando ele tinha dinheiro para gastar em tudo que ele quisesse. Foram nos dias da penúria, quando ele queria comer a comida dada aos porcos. E ele disse, naquele momento: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Lucas 15, 17. Então não foi a fartura que fez ele se lembrar do pai, mas na escassez. Na época do rei Asa,
quando os juízos de Deus vieram sobre a terra, a Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz: naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. E aí a Bíblia prossegue dizendo o que aconteceu com Asa e os seus súditos, em resposta à pregação do profeta de Deus. Olha o que ele fez: ele lançou as abominações fora de toda a terra, renovou o altar do Senhor, entraram em aliança de buscarem a Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Então nós temos, irmãos, muitos momentos na Bíblia em que Isaías 26:9, que diz que quando Deus é mais duro, as pessoas se voltam para Deus. Mas essa não é uma regra geral. Quantas vezes as pessoas não se voltaram para Deus, né? Eu vou dizer, eu estou lendo Isaías 26, versículo 11, diz assim: Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Está lá, tá? Quando o faraó no Egito, depois de cada praga, o seu coração mandar chamar Moisés e pedir a Moisés que Moisés clamasse a Deus. Mas quando Moisés clamava a Deus para que Deus retirasse a praga, o que acontecia com o coração de Faraó? Ele se endurecia mais, ele continuava a resistir ao Senhor. Às vezes, irmãos, a bondade de Deus devia nos levar ao caminho da justiça. Mas o que é certo é que nem mesmo a prosperidade, nem a adversidade por si mesmas produzem resultados benéficos. Nem milagres, nem misericórdias, nem seus castigos operam melhoras muitas vezes em nós. Eu contei aqui há 2 semanas atrás que nós tínhamos um marido de uma irmã querida da igreja que foi diagnosticado com câncer. Aquele homem não queria nada com Deus. Aquele homem não queria nada com Deus. E ela veio para a igreja, pediu a igreja para orarmos por ele. E nossa igreja começou a clamar ao Senhor por aquele homem. E o nosso Deus é tão bom. E aquele homem então começou a vir à igreja. A situação estava muito difícil. E ele veio à igreja. E Deus é tão bom que Deus ouviu o clamor do seu povo e ele foi curado. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Nunca mais pôs o pé aqui. Nunca mais pôs os pés em lugar nenhum, nenhuma igreja. Voltou à vida afastada de Deus, porque ele precisava da bênção de Deus e ele achava que não precisava do Deus da bênção. Tá bom? E aí o texto diz que Elias foi se apresentar a Acabe, e a Bíblia diz que a fome era extrema em Samaria. E a gente vê mais que, embora a fome fosse extrema, muita gente passando fome, o rei Acabe não aprendeu nada com este juízo de Deus, não reconheceu a sua transgressão, não se humilhou debaixo da potente mão de Deus, não removeu os altares de Baal, não restaurou a adoração ao Senhor. Longe disso. A Bíblia diz no versículo 4, olha o que a mulher dele fazia: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, ele, em vez de ser perverso, ele se tornou perverso ao extremo. Ele disse: eu não vou só perseguir os crentes, os tementes a Deus, eu vou matar os profetas do Senhor. Então Jezabel deu ordem para matar
todos os profetas do Senhor nesse tempo de secura, irmãos. Acabe e Jezabel endureciam cada vez mais os seus corações, tanto assim que exterminavam os profetas e adicionavam iniquidade à iniquidade. Mas veja agora o versículo 5. Disse Acabe a Obadias. Obadias era o mordomo temente a Deus, mordomo de Acabe lá no palácio. Vai pela terra de todas as fontes de água e todos os vales, pode ser que achemos ervas, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. O rei estava preocupado com o quê, irmãos? Com o quê? Com os animais, com as mulas, na minha versão. Ele não estava preocupado com o povo que também estava passando fome. As palavras de Acabe indicam claramente como era o seu coração. Ele não pensava no Deus vivo, ele não estava preocupado com as consequências do pecado que estavam trazendo sobre toda a terra. Ele não estava minimamente preocupado com os seus súditos. Nós temos a nítida impressão de que ele está mais preocupado com os seus bens, com os seus cavalos, do que com o bem-estar do seu povo, né? E agora, capim, erva, era o seu alvo maior. Se houvesse comida e bebida, ele poderia permanecer no palácio, em companhia dos seus profetas idólatras, mas os horrores da fome o forçaram a sair. E eu quero lembrar aos irmãos que Acabe não era um homem gentio, não judeu. Acabe não era um pagão, mas era um israelita. Ele se casou, sim, com uma mulher pagã e se envolveu com os falsos deuses delas. Isso me faz lembrar a expressão bíblica que coisa terrível é apartar-se do Deus vivo. Nós temos uma reunião de oração todas as terças-feiras aqui de manhã, irmãos. Todas as terças-feiras de manhã. Temos um grupo, às vezes chegam a 20 pessoas, às vezes 15 pessoas, a maioria irmãs, mas temos alguns irmãos também que vêm aqui orar. E nós oramos pelas necessidades. E nessa semana, uma irmã querida nossa disse assim: eu queria que vocês orassem pela minha filha, que foi criada no Evangelho, conhece o Evangelho, e essa irmã é uma crente muito firme, é uma crente muito fiel a Deus, é uma mulher comprometida com o Senhor, e ela disse: eu queria pedir pela minha filha, porque ela está se envolvendo com as trevas, ela começou a frequentar centro espírita, pastor. E eu fiquei tão triste com aquilo. E quando ela fala isso, eu me lembro, eu fui para casa pensando nisso, e lá na minha casa eu comecei a me lembrar de Hebreus. E Hebreus 3,12 diz assim, vamos ler todos juntos? Vede, irmãos, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Mas depois que ela falou isso, duas outras irmãs também falaram de pessoas ligadas às suas famílias que estavam também caminhando por esse caminho trevoso, irmãos. E eu fiquei tão conduído com isso, irmãos. A Bíblia diz que nunca haja entre vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Se os irmãos quiserem ter dor na vida, se os irmãos quiserem arrumar problemas para a sua vida, se os irmãos quiserem ter problemas com o único Deus verdadeiro, comecem a se apartar do Deus vivo, porque esse Deus é um Deus muito fiel àqueles que lhe são fiéis.
mas Ele é um Deus que vai chamar a juízo todos aqueles que se afastam dele. Acabe é assim. Acabe conheceu o Deus verdadeiro, conheceu uma mulher que devia ser bonita, poderosa, se atraiu a essa mulher e se converteu ao Deus dessa mulher, se afastando do único Deus verdadeiro. Versículo 6. Repartiram entre si para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Para resumir a coisa, havia seca em toda a terra. Se os dois fossem juntos, ia dar um trabalho maior. Então, você vai por aqui, eu vou por ali, e aí nós vamos ganhar tempo. Se você achar comida, pasto para os nossos cavalos e nossas mulas, você arruma um jeito de avisar. Se eu achar, eu também aviso. Mas, irmãos, parece até, e eu estou fazendo aqui uma dimensão meio mística, né? A Bíblia diz uma coisa muito interessante. Acabe era um homem que estava afastado de Deus, servindo a Baal. Obadias era um servo temente a Deus. E é interessante a proposta de Acabe: você vai por ali e eu vou por aqui. Isso me lembra aquele texto de Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles. Acabe era das trevas, Obadias era da luz. Um era apóstata, o outro era servo do Senhor. E aí Obadias escolhe o caminho dele, e o versículo 7 diz que Obadias já ia no caminho e se encontra com Elias. Elias estava sumido há mais de 3 anos. Ninguém ouvia falar em Elias em Samaria. E Elias, o profeta, está sumido. E ele vai por um caminho e se encontra. Irmãos, Acabe estava procurando a prêmio Elias. 3 anos farejando, tentando encontrar uma pista onde estivesse o profeta de Deus. E agora Obadias vai por um caminho e encontra com Elias. Irmãos, ele procurando erva para os cavalos, trabalho designado pelo rei, e agora ele encontra Elias. E esse encontro de Obadias, o mordomo do rei, traz um misto de sentimento, traz um sentimento de alegria por perceber que Deus havia cuidado do profeta, mas traz um sentimento também de medo, irmãos, porque Elias fala assim: vai lá e diz a Acabe que eu quero me encontrar com ele. Caramba, irmãos, era uma surpresa muito grande, e é muito interessante, quando ele se encontra com Elias, olha a maneira como ele saúda Elias, versículo 7, estando pois Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? Elias não só declara a sua identidade, mas pede a ele que vá e informe ao rei Acabe a sua presença. E aí Elias responde a ele no versículo 8: sou eu sim, vai e diz ao seu senhor, olha, Elias está aqui. Que incumbência difícil, que tarefa difícil. Era mesmo uma coisa que Obadias não queria fazer, mas ele obedientemente a cumpriu. Para vocês terem uma noção, os versículos 10, 11 e 12 dizem assim, olha o que dizem, 10, 11 e 12, olha o que dizem. Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação nem reino onde meu Senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não
Não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe, e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que tem meu senhor desde a minha mocidade. Bom, irmãos, e é interessante que mesmo assim Obadias foi avisar Acabe. Eu não sei, um homem que está procurando Elias ferozmente entre todas as nações, possivelmente estava querendo matar Elias. E Elias vai e diz: fala com ele que eu quero falar com ele. Mesmo assim, irmãos, Elias não teve medo de Acabe. Em nenhum momento o profeta deixou de cumprir a ordem. Porque nesses 3 anos e alguma coisa, ele sabia muito bem o Deus que havia tomado conta dele tão fielmente, e esse Deus que havia suprido todas as suas necessidades, e apesar daquela longa seca, esse Deus não falharia agora. Você se lembra quando Jacó fugiu da presença de Labão, seu sogro? Lembra-se? Quando Jacó fugiu de Labão, ele fugiu com a sua família, e Labão, que era parecidíssimo com Jacó, Deus colocou um sujeito bem igual lá na frente de Jacó, para ele ver o que é bom para tosse, e Labão falou: eu vou matar esse desgraçado. Essa é a versão do Renato aqui, né? Vou matar esse desgraçado. Ele levou a minha família sem despedir a família, levou os gados dele, ele está me roubando gado. E aí a Bíblia diz uma coisa interessantíssima em Gênesis 31, 24. Olha o que a Bíblia diz: de noite, porém, veio Deus a Labão o arameu em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Numa versão mais moderna é o seguinte: você não vai tocar a sua mão em Jacó, não vai fazer nem o bem, nem vai fazer o mal com ele. Eu não sei se Elias conhecia isso, irmãos, mas é uma coisa que dá uma segurança muito grande. Nós temos um Deus que nos defende, irmãos. Nós temos um Deus que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, tá? Deus nos defende. Nós também podemos imaginar como é que estava a mente de Acabe quando ele foi se encontrar com Elias. Ele devia estar furioso com Acabe, mas ao mesmo tempo ele se lembrava que Acabe havia dito em nome do Deus de Israel que não ia chover 3 anos, e estava se cumprindo. E então havia fúria, mas havia também temor. E é interessante isso. A Bíblia diz que Herodes temia João Batista, sabendo que ele era homem justo e santo. Herodes era um dos homens mais poderosos daqueles dias de João Batista, mas ele tinha temor a João. Deus fez com que ele temesse a João. Mas na frente, no livro de Atos, nós temos Félix diante de Paulo. E embora Paulo fosse seu prisioneiro, a gente vai lendo o texto bíblico e a gente vai vendo que Félix não se sentia à vontade para julgar Paulo, porque ele tinha um certo temor a Paulo, que era servo de Deus. E é por isso que a Bíblia diz: e foi Acabe ter com Elias. A gente pensa que Acabe chegaria diante do profeta Elias com respeito. Será? 3 anos que ele fala, não chove nada, desejoso de receber orientação. Será? Vem cá, o que eu posso fazer agora para chover? Né? Ou quem sabe ele pudesse chegar para Elias e falar assim:
o senhor pode orar por nós? Pode orar por mim? Pode orar pelo meu reino? Pode orar pela minha situação aqui? Pode olhar para o nosso povo? Seria até razoável você pensar nisso, não é? Mas, irmãos, como é que Acabe chega para Elias? Olha o que ele diz, capítulo 18, versículo 7. Olha o que ele diz. Vendo, disse-lhe, Acabe que disse, és tu, ó perturbador de Israel. Irmãos, quando Obadias, o servo, mordomo do palácio, encontra-se com Elias, ele se prostra diante de Elias e fala, é você o mesmo servo Elias? Havia respeito, havia temor, havia uma reverência. Agora esse homem rei fala assim, és tu, ó perturbador de Israel. Não tinha uma única palavra de contrição. O coração dele estava vendo as dores que o pecado causava, não só na sua vida, mas na vida da sua nação, mas o seu coração continuava endurecido com o pecado, a consciência cauterizada, obstinado e furioso. És tu, ó perturbador de Israel. Irmãos, isso indica muito mais do que um estado de alma de Acabe, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Anos mais tarde, a Bíblia diz que esse mesmo Acabe, ele quis fazer uma associação com o rei Josafá. E aí, ele mandou um monte de profetas comprados falarem para Josafá se unir para uma guerra. E aí Josafá falou assim, não existe mais nenhum outro rei, um outro profeta por aí para que eu consultar? Tem um tal de Micaías aí, mas esse Micaías só fala contra mim. Não, é esse aí que eu quero ouvir. Aí, olha o que disse Acabe sobre Micaías. Eu o aborreço porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Ele é contra Acabe, ele é contra Micaías. O sujeito que fica na sua frente falando mal de outra pessoa, e só fala mal de outra pessoa na sua frente, abra o seu olho, porque essa pessoa que está falando mal da outra pessoa, daqui a pouco vai falar mal de você para outras pessoas. Não é, irmãos? Então aquelas palavras ditas por Acabe a Elias, em vez de ser um testemunho desfavorável do seu caráter e da sua missão, eram na verdade um tributo à sua integridade. Vou dizer para os irmãos, sabe que às vezes as pessoas fazem cochichos, falam mal disso, falam mal do pastor. Algumas pessoas que falam mal de mim, eu acho que aquilo é um troféu, irmãos. Eu acho que eu estou ganhando um troféu. O sujeito está falando mal do pastor. Maravilha. Ficava preocupado se estivesse falando bem de mim. Né, irmãos? Alguns que falam bem de mim, eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Né? Então, a gente tem que ficar de olho assim. E como as palavras dos nossos lábios denunciam o estado do nosso coração, irmãos. E essa linguagem de Acabe, após o grave juízo que Deus havia mandado sobre o seu território, revela a dureza, a ausência de arrependimento do seu coração. Mas há uma coisa a mais, e eu quero terminar com isso. Nós olhamos assim para homens como Acabe, e quando lemos sobre esses homens, nós nos achamos tão superiores, né, irmãos? Né? Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como Acabe, né? Não é? É que nem na escola dominical estavam estudando na classe sobre aquela oração feita pelo fariseu e o publicano, lembra-se? Aí estavam estudando o assunto. Aí o
o fariseu diz: graças te dou porque eu dou o dízimo de tudo, eu fiz isso, faço aquilo. E o publicano batia no peito, que na cultura israelita não era sinal de superioridade, mas sinal de uma pessoa, né, que precisava da graça de Deus e da misericórdia. O publicano nem olhava para o céu e dizia: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E aí eles estudaram isso, e no final da lição o professor falou assim: irmãos, graças a Deus que nós não somos como os fariseus. Está entendendo como é que ele falou? Graças a Deus que nós não somos os fariseus. E em vez de ter aprendido alguma coisa com a lição, não aprendeu nada, né, irmãos? Deixa eu falar, nós olhamos para homens como Acabe e falamos assim: graças a Deus que nós não somos como Acabe. Mas eu quero lembrar o que a Bíblia fala sobre a nossa vida. Olha comigo o que a Bíblia diz. Lembra-se Paulo escrevendo aos crentes em Efésios, ele dizendo no capítulo 2 como era a nossa vida antes de Cristo. É o seu currículo, irmãos. Ele não está falando de uma tribo na África, não. Ele não está falando de gente afastada, não. Não está falando de um grupo que não conhece a civilização, não. Ele está falando da raça humana. Olha como é que nós éramos. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu vou dizer para os irmãos, aí a Bíblia diz assim: mas Deus, e tudo muda porque um dia Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou com muito amor, mas nós éramos tão mauzinhos e tão ruinzinhos quanto os Acabes da vida. Nós temos que fazer cultos de ação de graças por aquilo que Deus já transformou na nossa vida, e nós fazermos culto em ação de graça, como Deus tem trabalhado em nossas vidas para nos livrar de todo o potencial de maldade que existe dentro do nosso coração. Graças e louvores a Deus, que a Bíblia diz que Jesus nos tirou da influência do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, e nos levou para as regiões celestiais em Cristo. E nós experimentamos o reino do seu amor. Mas vou dizer, irmãos, isso é uma obra extraordinária de Jesus Cristo na nossa vida. E então eu quero terminar esse tempo. Foi a misericórdia e o amor de Deus que nos achou quando estávamos sem Cristo e nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, de modo que nós hoje não temos nada do que nos orgulhar. Antes temos que andar com muita humildade e gratidão diante de Deus, que nos salvou de nós mesmos. Salvou você de você. Salvou você dos seus pecados. É isso que Deus fez. E essa é uma obra maravilhosa. Olhamos para Acabe e começamos a lembrar quanto Deus já trabalhou na nossa vida. Que Deus trabalhe mais, porque o alvo dele é nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo. Que Deus nos abençoe.